Segunda-feira é dia da participação do professor Davi Forli Inocente. Carreiras e liderança é a nossa coluna. Boa tarde, professor Davi. Rosana, Marcos, ouvintes e equipe da Rádio CBN, boa tarde. Uma excelente semana para todo mundo, começando de verdade o mês de março e para muitos começando de verdade o ano, né? Porque agora acabou o carnaval, acabou a desculpa, vai ter que ter muita gente aí que vai começar a ter que se virar aí, porque as explicações agora e as desculpas realmente acabaram. Então, se você está montando um currículo agora, essa é a conversa de hoje, pessoal. Currículo. Isso é uma coisa que sempre a turma pergunta em aula, né? Como que eu faço um currículo? A turma usa a expressão, né? Um currículo matador. Na verdade, a gente precisa fazer uma história de vida matadora antes de fazer um currículo matador, né? Mas a verdade é que o currículo ele tem mesmo uma certa ordem para ser respeitado e tem algumas inovações recentes que têm sido bem vistas aí pelo mercado, né? Então, assim, primeira coisa que a gente sempre gosta de lembrar é uma redação muito correta, né? Currículo com erro de português é uma coisa que costuma desclassificar muito candidato rapidamente. Isso é uma coisa que pega mal, enfim, independente da função para qual você vai, é alguma coisa que chama atenção, o pessoal não gosta, precisa tomar esse cuidado aí. Se você tem alguma dificuldade, é bom começar a ler um pouco mais e tal, mas no mínimo pedir para alguém te ajudar a fazer esse currículo aí direitinho, bonitinho, pedir uma revisão de alguém que possa te orientar a construir um currículo direitinho. A questão da ordem das coisas, né, a gente costuma colocar como um primeiro tópico ali o objetivo para a vaga, né, isso me leva para um comentário mais ao final dessa coluna de hoje, mas assim, um objetivo, o que eu quero nessa vaga? Primeiro tópico, experiências, né, da mais recente para mais longínqua, né, então assim, 2016, o que você fez, né? 2015, enfim, ou a ocorrência cronológica das vagas sendo a mais nova, a mais recente, a primeira que aparece. Na sequência, as realizações acadêmicas, no que você é formado, se tem alguma especialização, se tem que tipo de formação adequada aí à tua função, enfim, alguma coisa que faça sentido dessa forma. Eu costumo dizer também que vale a pena acrescentar itens complementares do tipo atividades voluntárias, atividades realizadas em outros países também, se for o teu caso, isso sempre é interessante colocar. Como um elemento que eu gosto de destacar também, é bem interessante o profissional colocar algumas realizações, indicadores mesmo da sua função, né? Então, por exemplo, se o sujeito era enfim, né, um vendedor, né? Quanto ele vendeu, em qual período, como estava a linha que ele vendia quando ele chegou e como ele deixou aquela linha quando ele saiu, se o sujeito era um comprador, que tipo de economia a empresa fazia quando ele chegou e que tipo de economia a empresa passou a fazer quando ele saiu, enfim, os indicadores, alguma coisa que possa dar para o contratante, para quem está analisando esse currículo, uma dimensão do quanto esse profissional é capaz de entregar. Isso é uma coisa bem importante, porque é um aspecto assim que o profissional fica no escuro, né? Quem será? Então, trabalhou aqui, trabalhou ali, o que fez ali? Então, são coisas que deixam o profissional que está contratando no escuro, e isso não é bom. Então, quanto mais informações e verdadeiras você colocar, melhor. Agora, tem um pulo do gato, viu, pessoal? Bom, e qual é então esse pulo do gato? Então, esse pulo do gato que eu costumo dizer é o seguinte: você precisa fazer um currículo para cada empresa para qual você vai. Não adianta você fazer um currículo padrão. Claro que a estrutura é padrão, mas ao declarar, por exemplo, aqueles objetivos lá, você precisa adequar. Você está indo trabalhar numa empresa de doces, então você precisa dizer o quanto conhece o mercado de doces. Independente se você vai ser comprador, segurança, enfim, você tem que conhecer um pouco das especificidades daquele mercado e da tua função para desejar uma ou outra vaga. Então, isso significa que você precisa construir um currículo para cada vaga a qual você está se candidatando. Isso é muito importante, porque pega bem, né? Assim, é bem visto, o profissional é bem reconhecido quando acontece isso. Bons candidatos costumam, inclusive, fazer uma carta faceando o seu currículo, uma carta curta, faceando o currículo. Olha, eu quero ser profissional desse tipo nessa empresa, porque eu conheço o mercado assim e tenho certeza que minha atuação vai ajudar assim assado. São dicas aí que eu espero que sejam válidas para os nossos ouvintes, desejando uma excelente semana e um bom começo de mês para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Obrigado ao professor Davi Forli Inocente, participando aqui do Giro CBN. Excelente semana também. Segunda-feira é...